Imagine viver em um lugar onde, todas as noites, sombras rondam sua casa, sussurros ecoam pelo quintal e mãos saem do chão tentando te agarrar. Essa não é uma história qualquer. É um relato real de uma família que foi aterrorizada por anos em um sítio amaldiçoado no interior de Goiás. O que começou como um sonho, ter sua própria terra, logo se transformou em um pesadelo. E quando finalmente tentaram fugir, descobriram que havia algo lá que não os deixaria sair tão facilmente. Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, espere até conhecer essa. Mas antes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato arrepiante como esse. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e se prepare, porque essa história vai te deixar sem dormir. Já era tarde de sábado, e os outros meninos que moravam na fazenda Alvorada, no município de Iporá, no estado de Goiás, estavam jogando bola em um campinho improvisado. Quando vi um carro se aproximando, corri para abrir a porteira. Era só o seu Félix, o patrão do meu pai, que estava chegando da capital. Depois que o carro passou, fui até a casa dele, pois toda vez que ele chegava de viagem trazia lembranças e brinquedos para as crianças que moravam na fazenda. Mas dessa vez foi diferente. Ele estava triste, com um semblante preocupado. Mesmo assim, me aproximei e pedi sua bênção, que ele me concedeu antes de perguntar por meu pai. Respondi que ele estava na lida e, então, seu Félix me pediu para dar um recado. Ele precisava conversar com meu pai com certa urgência. Quando meu pai chegou em casa no fim da tarde, desceu do cavalo e, antes mesmo de subir no alpendre, eu corri para avisá-lo. Pai, o seu Félix já chegou e quer falar com o senhor. Meu pai entrou, tomou um banho, comeu alguma coisa e depois seguimos juntos para a casa do patrão. Eu nutria a esperança de receber algum agrado. Quando chegamos, Dona Madalena, que tomava conta da casa, nos atendeu e pediu para que meu pai se sentasse na sala enquanto chamava seu Félix, que estava descansando. Não demorou muito para que ele chegasse e se sentasse na poltrona. Com expressão de tristeza, começou a falar. Osvaldo, você nasceu e se criou nesta fazenda. Tenho muita consideração por você, assim como tinha pelo seu pai, o meu grande amigo, que Deus o tenha. Mas a notícia que vou te dar não é nada boa. Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Os médicos disseram que meus dias estão contados. Se eu acredito em Deus, devo orar, porque minha situação é difícil. Não sei como os meus filhos vão te tratar depois que eu partir. Então quero garantir que você não passe aperto. Amanhã mesmo, procure um pedaço de terra aqui na região que esteja à venda. Vou comprar e te dar, em reconhecimento por todos esses anos de serviço. Além disso, vou te dar algumas cabeças de gado para que você possa tocar sua vida. Meu pai começou a chorar. Seu Félix era mais que um patrão. Era como um pai para ele. Foi ele quem praticamente o criou depois que meu avô, que também era vaqueiro na fazenda, faleceu. Poucos dias depois, meu pai soube que o sítio da família Aragão estava à venda. Ele ficava perto do sítio do meu avô Raimundo, mas estava abandonado há mais de 15 anos e tinha fama de ser assombrado. Como meu pai não era supersticioso, informou seu Félix sobre o sítio e, na mesma semana, ele conseguiu negociar a compra com os herdeiros, transferindo o terreno para meu pai de papel passado. Além disso, nos deu 20 cabeças de gado. Parecia que ele só estava esperando resolver isso para partir em paz. Na mesma semana, passou mal e foi levado às pressas para Goiânia. Ficou quase um mês internado, mas não resistiu. Quando a notícia chegou na fazenda, foi um lamento geral. Todos gostavam dele. Após um mês do sepultamento, os filhos de seu Félix decidiram vender a fazenda, pois cada um já tinha sua própria vida em outras cidades. A fazenda foi comprada por seu Álvaro, um fazendeiro da região, que fez questão de manter meu pai trabalhando lá. No entanto, meu pai decidiu que nos mudaríamos para o nosso sítio. Antes da mudança, meu avô Raimundo, que era pedreiro, foi com meu pai conhecer melhor o sítio. Era uma área grande, com 20 alqueires e um riacho ao fundo. Ainda havia um curral e uma casa antiga, onde, surpreendentemente, os antigos moradores haviam deixado até alguns móveis. Assim que entrou na casa velha, meu avô sentiu um arrepio
e a sensação de que algo o observava. Como sempre acreditou em coisas sobrenaturais, aconselhou meu pai a derrubar a casa e construir outra em um local diferente. Mas meu pai queria economizar dinheiro e decidiu apenas reformar a casa e aproveitar alguns móveis. Na semana seguinte, eles trabalharam duro para deixar a casa habitável. Consertaram rachaduras, pintaram paredes, reformaram o telhado e colocaram piso. Assim que a companhia elétrica ligou a energia, nos mudamos. Meu pai estava feliz, pois além de continuar trabalhando na fazenda Alvorada, agora também tinha sua própria terra. Mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira experiência estranha foi comigo. Certa noite, por volta das 11 horas, escutei sussurros perto do galinheiro. Achei que fosse meu pai verificando os animais, então não dei muita atenção. Mas, de repente, ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto estava entreaberta e vi meu pai passando para o banheiro. Chamei por ele e ele acendeu a luz perguntando o que eu queria. Contei o que tinha ouvido, mas ele disse que devia ter sido um sonho e mandou que eu voltasse a dormir. Nas noites seguintes, os passos e sussurros continuaram. Olhando pela janela, via sombras andando ao redor da casa. Mas como sabia que ninguém acreditaria, só me restava rezar para que aquilo ficasse do lado de fora. Com o tempo, os ruídos sumiram, e eu cheguei a acreditar que tudo tinha sido imaginação. Mas então minha irmã pequena começou a acordar chorando, dizendo que havia uma bruxa na parede. Meu pai não acreditava, achando que era por causa dos desenhos animados que ela assistia. Até que ele próprio começou a desconfiar de algo errado. Todos os dias, os animais amanheciam soltos e o cachorro latia a noite inteira. Objetos sumiam e apareciam em outros lugares. Durante a noite, ouvíamos barulhos de coisas caindo, mas sempre culpávamos o gato. O pior foi quando minha mãe teve uma experiência assustadora. Ela estava sentada descascando feijão quando sentiu algo passar pelo pé. Achando que fosse o gato, abaixou-se para olhar e viu uma mão saindo do chão da varanda. Ela correu em pânico para a casa do meu avô. Quando meu pai chegou, ela contou o que aconteceu. Ele não acreditou muito, mas foi até a nossa casa para trancar tudo e pegar algumas roupas. 1 hora depois, voltou pálido. Contou que enquanto tomava banho, ouviu uma voz de mulher chamando por ele. Achou que fosse minha mãe, mas ao sair do banheiro, viu uma figura feminina debaixo do pé de jaca. Quando ela saiu da sombra, percebeu que era uma assombração de aparência cadavérica que repetia: "Onde estão minhas ovelhas?" Ele tentou fugir, mas algo agarrou sua perna. Olhando para baixo, viu uma mão saindo da terra. Ele se soltou e correu, jurando que nunca mais voltaria ali. No dia seguinte, meu avô disse que a única solução era queimar todos os móveis antigos, pois algumas almas se apegam demais a este mundo e não conseguem partir. Meu pai pediu um trator emprestado e derrubou a casa. Queimaram todos os móveis e, enquanto queimavam, ouviram gritos horríveis e sombras saindo da fumaça. 6 meses depois, construíram uma nova casa e desde então nunca mais houve assombrações. Mas até hoje, ninguém passa pelo local onde ficava a casa antiga. E essa foi a minha história. Boa noite.